Hoje o Querobel Esporte está muito próximo de se tornar um esporte olímpico, né? Até porque ele difere de muitas capacidades físicas que os demais esportes individuais solicitam, certo? Salve, salve, moçada do esporte, tempo todo, 12 de outubro com a José Bonifácio, em obras, mas é aqui, a Casa da Terra Vermelha, dando sequência ao nosso projeto e aquela ideia inicial, trazer boas histórias, falar do passado e descobrir atividades, modalidades esportivas praticadas aqui em Ijuí e na vizinhança. E por isso, com alegria, estou saudando aqui o Rodrigo Jair Machado, professor de Educação Física da Unijuí e que pratica Querobel. Essa é a pronúncia, nos introduza nesse assunto que é um esporte, uma prática, uma modalidade, um exercício que chama atenção. Fui dar um Google para ver o que era. Uma espécie de levantamento de peso e a tua inserção nesse esporte. Muito obrigado por ter vindo, Rodrigo. Bom recebê-lo aqui na Casa da Terra Vermelha. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, né? E falando em Querobel Esporte, ele existe então há mais de 100 anos, né? A nível mundial. Ele surgiu nos países europeus, principalmente na Rússia e Ucrânia, né? Então, existem várias formas que as pessoas interpretam o conhecimento, né? Variação de uso desta ferramenta, né? Então, o Querobel Esporte, ele é uma modalidade esportiva. E a ferramenta Querobel, ela é inserida, então, dentro da atividade física, tanto no individual como no coletivo, certo? E voltando, então, para inserção na Europa, Rússia, Ucrânia e demais países europeus, ele veio para o Brasil aí uns 30 anos. E é pouco tempo. Está há uns 10, 12 anos inserido, né, como modalidade esportiva individual, certo? O Querobel Esporte. Então, existem provas, regras, técnicas, variações de cargas de peso. Todo mundo diz assim, é aquela bola com peso. Digamos que para entender melhor seria isso, mas é uma peça, né? É uma peça de peso fundida, fundamentada no aço, para que você consiga, dentro do Querobel Esporte, na modalidade esportiva, para alto rendimento, para se tornar um atleta, você usa ela. E para as demais atividades físicas, dentro do treinamento funcional, na academia, na musculação, tanto o treino individual, ele se torna o Querobel, que daí você vai inserir com exercícios sólidos, tanto individual como uma peça ou como duas, dentro do treinamento funcional. Certo. A gente mostra agora a peça, como você diz, o equipamento, com essa argola, né, chaleira, formato de chaleira, para inserirmos aqui, introduzirmos o assunto. 100 anos criado, inventado na Rússia e na Ucrânia, 30 anos no Brasil e aqui, região, Ijuí. Em Ijuí nós estamos aí há 4 anos. Eu me formei na Unijuí em 2014 e eu dava aula escolinha de futebol e busquei o treinamento funcional como uma ferramenta para o meu trabalho. E ao decorrer disso, então, conheci o idealizador e pioneiro aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, que é o Cristiano Tir, que ele mora em Santiago, meu treinador, e fiz alguns cursos, certificações, né, com ele, dentro do Querobel Training. Querobel Training, exatamente como eu falei, vai usar dentro da atividade física, de uma academia, numa sala de musculação, dentro do treinamento funcional, dentro do crossfit, e ali você vai inserir alguns movimentos corporais com a peça do Querobel. Logo, ele me convidou para fazer, então, a especialização de um final de semana para o Querobel Esporte. Coisas diferentes, né, no mesmo espaço. E foi onde que foi fundamental, então, a minha visão de inserir no meu trabalho e inserir para a minha vida também o Querobel Esporte como atleta. Então, faz 4 anos que eu estou treinando, faz 2 anos que eu faço parte da seleção brasileira Querobel Esporte. O ano passado fomos a Portugal, né, disputar o Mundial. Existem competições regionais, estaduais,
brasileiras, que são nacionais, e a seletiva sul-americana, para você conseguir um índice para participar do Mundial. Né? Então, esse ano agora, em junho, eu vou para a Hungria, junto com a delegação de novo, competir lá com 25 países, mais de 300 atletas a nível mundial, tentar lá deixar uma marca boa dentro das provas que eu me habilitei. Quantos vão daqui? A média, a maior delegação sempre foi do Rio Grande do Sul, entre 8 a 15 atletas. Mas tem atletas de muito bom nível a todo o Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, aqui Paraná, Santa Catarina, Caruaru, Pernambuco. Então, né, difere bastante. Daí quem consegue os índices durante o ano, nas competições regionais, estaduais, nacional. E no Sul-Americano nós nos encontramos para conseguir o índice. Hoje o Carabel Esporte está muito próximo de se tornar um esporte olímpico. Né? Até porque ele difere de muitas capacidades físicas que os demais esportes individuais solicitam, certo? Então, na verdade, o levantamento de peso olímpico que existe lá com a barra, o Carabel Esporte veio antes. Então, o mesmo movimento corporal do movimento com a barra olímpica, com as anilhas olímpicas, que é o levantamento aquele de peso que tem no esporte olímpico, tem nas Olimpíadas, antes o Carabel já surgiu. Então, o que aconteceu? Que foi trocado, foi substituído, certo? Então, o Carabel Esporte hoje ele atualmente está muito forte dentro do treinamento funcional, dentro da musculação, dentro do crossfit e com modalidade Carabel Esporte. E essa inserção lá no início, antes da barra olímpica, do levantamento do peso olímpico, ele foi uma base e hoje ele está voltando muito forte, porque começou a ser inserido de novo. Atletas, professores de educação física estão inserindo na sua área de trabalho. Bom, para não deixar passar, disse há pouco que tinha escolinha de futebol. E daí do nada aparece o peso, ou já era algo que te agradava durante o curso? Na verdade, a escolinha de futsal e futebol, eu dava aula como estagiário e fui aprofundando, me formei e fui dando aula. E eu vi a necessidade de eu me inserir em alguma outra coisa. Então começou o treinamento funcional, começou o Kettlebell Training, que era inserir exercício com o Kettlebell dentro da modalidade do treinamento funcional, e foi crescendo, e hoje eu tenho a G7 Cross Training aqui em Juí, onde eu tenho o treinamento funcional, que eu insiro o Kettlebell Training, e eu tenho a modalidade do Kettlebell Esporte, eu tenho mais 2 atletas que treinam comigo a nível nacional, né, e eu a nível nacional e internacional, para que o Kettlebell Esporte cresça. Então nós temos aqui em Juí, temos Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, temos Porto Alegre, temos Santiago, temos aí então sede onde tem atletas, professores, academias, boxe, cross training, crossfit, que é inserido o Kettlebell Esporte. Em Juí são 3 praticantes? 3 praticantes aqui em Juí. Então, eu fui o pioneiro, né, há 4 anos atrás, e agora estamos aí em 3 a 2 anos caminhando junto. Que idade tem, Rodrigo? Vou fazer 40 anos, estou com 39, vou fazer 40 agora. Vai ser 40. E junho, Hungria, não? Dia 20 de junho nós vamos, com a delegação, nos encontramos em Porto Alegre. Ficamos do dia 21 até o dia 30, dia 1º de julho. São 4 dias de competição. Vai ser lá no ginásio onde foi o último mundial do campeonato de vôlei em Budapeste. Então nós vamos se encontrar lá, a delegação toda sai de Porto Alegre, faz lá a transição dos aviões em Paris e vão a Budapeste. Ficamos lá 10 dias junto nessa competição, várias provas. O Kettlebell Esporte, então, ele exige bastante, né, um treinamento físico, um aparelho de treino, uma dieta alimentar, um acompanhamento por um técnico, né? É um atleta de nível seleção brasileira, como se fosse qualquer outra modalidade a nível individual, né? Levantamento de peso, atleta de alto rendimento. Só que é necessário um período de tempo para você se encaixar dentro de uma competição, né? E dentro disso, daí tu pode escolher ser um aluno do Kettlebell Esporte ou um atleta, como qualquer outra atividade física. Entendi. O Rodrigo, criança, identificou que tipo de esporte como o preferido, andou muito de bike, jogou bola. Quando entra exatamente a parte mais de academia na tua vida, recupera um pouco essa história aí. Voltando para o passado, eu acho que sempre, né, no ensino fundamental foi um lado que me puxou, né? Um lado que eu me sentia à vontade dentro da parte da área da educação física. Sempre querendo tentar vencer eu mesmo, ser eu melhor para mim mesmo. E no coletivo da mesma forma, estar junto com o coletivo e dar o melhor. E desta forma eu vi que no ensino fundamental, no médio, aí depois eu fui militar, que é da Brigada Militar de Juí também, então já foi inserido isso. Eu aproveitei esse processo ali da Brigada Militar
para fazer educação física lá no Ijuí. Me formei e fui pro lado da escolinha de futsal. E depois fomos para o treinamento funcional, musculação, academia, Querobel Esporte. E hoje chegamos no cross training, treinamento funcional e Querobel Esporte. Então é um ciclo, né, de história que vem aí há mais de 15 anos caminhando. E a gente vai se aperfeiçoando a cada dia para apresentar um trabalho para a sociedade diferente. Sem dúvida nenhuma. Legal. Falou há pouco, então, dessas diferentes capacidades físicas exigidas para um exercício que lembra, né, aquele movimento de tirar algo muito pesado do solo e fazer ele subir, não é? Que tipo de exercício é específico para a prática do Querobel? Prática do Querobel Esporte, né, primeiramente, quem vai te ensinar, ou ele é um atleta de Querobel Esporte, um praticante ativo, assíduo, ou ele já é uma pessoa que se formou em educação física, tem experiência para dar uma aula. Senão não tem como. Não é? E o Querobel Esporte pode ser inserido em qualquer nível de localização mundial. Uma peça de 8 quilos de Querobel Esporte, por exemplo, tu pode fazer um treino de 1 hora, dentro das tuas capacidades físicas e motora, com restrição, sem restrição, com limitação, sem limitação. Então, o Querobel Esporte hoje você pode estar lá na Alemanha ou estar aqui, você ter no teu celular uma planilha de treino, vai estar o videozinho ali do coach fazendo a movimentação, aquecimento, a parte de mobilidade, alongamento, a parte de core, que é fortalecimento do abdômen, vai estar a parte específica, de repente, para aquela restrição do atleta, do aluno, e semana a semana o feedback para ver como foi aquele treino para a próxima semana, a criação da próxima planilha. É assim que nós, atletas do Querobel Esporte, trabalhamos individualmente durante a semana. O meu treinador mora em Santiago, semana a semana eu tenho uma planilha de treino que eu sigo, dentro das capacidades físicas que eu já estou acostumado a praticar. Vamos lá, rotina alimentar, há pouco também tocou nesse assunto, que cuidado tem que ter, a importância disso. Eu creio que a gente não pode fugir dos parâmetros científicos, técnicos, né? E eu digo leis, né? Quando tu procura algo para fazer um tratamento médico, tu deveria procurar um nutricionista esportivo, né? A gente segue isso. Claro que dentro de cada modalidade esportiva tem um caráter específico e um diagnóstico clínico de cada pessoa. Um diagnóstico para cada pessoa poder fazer uma prática esportiva. Principalmente quem nunca fez atividade física e quer procurar uma base. Procurar um nutricionista dentro da sua necessidade. E falando em alto rendimento do Querobel Esporte ou qualquer outra modalidade esportiva, individual ou coletiva, é a mesma forma. Você vai fazer uma parte nutricional dentro daquilo que você precisa. Na minha prioridade, como é levantamento de peso, tem uma inserção mínima de carboidrato, tem uma inserção mínima de alimentação, não é tão rígida, porque o Querobel Esporte é um treinamento muito mental, físico e técnico. Então, são três bases que você tem que trabalhar todo dia. E dentro do Querobel Esporte não é só levantar o peso, tem a musculação, tem a corrida que é o cardio, tem o cross training, tem às vezes a parte de você fazer uma atividade física diferente, que é andar de bike. Então engloba tudo isso. Então o Querobel Esporte hoje ele é um esporte muito completo. A hora que eu sempre falo que ele for visionado e as pessoas verem a tamanha abrangência que ele tem, né, de um atleta ficar 10 minutos, no caso das minhas provas de 10 minutos, com 48 quilos, o maior número de repetição em 10 minutos. Ou a outra prova que eu faço, que é essa que eu vou fazer na Hungria, 30 minutos com um Querobel de 24 quilos sem soltar no chão, o maior número de repetições. Então, assim, é um conhecimento vasto e um aprendizado que você vai ter que trabalhar. Tá. Estou tentando imaginar que o cronômetro começa a rodar 30 minutos, você tem um peso, um Querobel de 24 quilos, que você vai fazer um movimento durante meia hora. Durante essa meia hora e o maior número de repetições. Sem errar o mínimo possível. Assim, ainda tem isso. A parte técnica, vai ter um árbitro lá corrigindo. Chegar próximo do solo, mas sem encostar e na altura indicar. Isso. Na média, o que é o número aceitável de repetições? Acima de 400 é um número bom.
Em meia hora? Em meia hora. Então, assim, meia hora. Agora, no último Sul-Americano, eu fiz 408. Tem vídeo disso? Tenho vídeo. Então, a gente roda agora para dar uma ideia, porque não tem como imaginar. Isso. Que é um movimento, me ajuda, ele faz... Tem o unilateral e o bilateral, né? Tem também. Isso, com 2 peças. Com 2? E com uma. A 48. especialidade é... As 2. Então, são... Ao mesmo tempo, com as 2? Não, uma prova de 10 minutos, né? Num dia, e no outro dia uma prova de meia hora com uma peça. Então, assim, ó, é um movimento unilateral, né? Com uma peça. Tem que ter uma qualidade técnica, tem que ter um bom preparo mental para ficar meia hora, tem que ter uma preparação física muito forte. Não pode ter coluna? Na verdade, na verdade, ele é um movimento, assim, unilateral, onde você trabalha toda essa parte específica da tua saúde mental para o teu físico suportar. Então, as pessoas, às vezes, podem até olhar e interpretar, assim, pelo movimento, às vezes, né, pela brutalidade do movimento, ou pela eficiência do movimento, né, pela leveza do movimento do atleta, você olha assim, como que ele consegue fazer? É que nem andar de bike em um certo período, é que nem um jogador aguentar 45 minutos de futebol, é que nem um atleta correr meia maratona, 21 km, ele está preparado para aquilo ali. O atleta que pegou um kettlebell de 24 quilos, que é uma categoria amador que eu estou, e agora eu vou entrar para 32 quilos, que é a da Elite, que é a última prova, ele está preparado. Ele está preparado. Então, o kettlebell esporte hoje, a nível mundial das modalidades esportivas individuais, de levantamento de peso, eu creio que a hora que ele surgir como esporte olímpico, ele vai impactar muitas pessoas. Porque vai gerar novos atletas, vai gerar novos vínculos, vai gerar novos aprendizados para que as pessoas possam ter a oportunidade ou de fazer a aprendizagem como um simples aluno e também se inserir como atleta. É ombro, é perna, é o que exige mais? É um geral, né? É um contexto global que a gente chama. Tanto com peças bilaterais, né? Que tu vai trabalhar com 2, né? Com cargas diversas, ou com uma peça unilateral. É muito completo. Tu vai trabalhar o cardio, vai trabalhar a parte isométrica, porque ele é muito isométrico. Toda hora tu fica fazendo o mesmo movimento, fazendo trocas. Vai trabalhar muito a hipertrofia, queima de gordura, né? Então, assim, ó, a potência, né? Tu tem que ter potência para subir. Tu tem que ter a noção do espaço e tempo que tu está realizando o movimento, né? A parte técnica, mental, mentalizar o movimento. Então, assim, ele é muito completo, um esporte muito fino, como diz assim, né? Porque quando ele surgiu na Rússia, na Europa, foi dentro da duquesa, dentro das pessoas que tinham uma classe de posses muito grande, né? E foi vindo aos médicos, foi sendo inserido para essas pessoas, aí foi lá para a Rússia, foi para a Ucrânia e outros mais países, aonde foi inserido. Então, por pessoas que tinham conhecimento para aprender e ensinar. Então, hoje ele volta, assim, esses últimos 12 anos, assim, muito forte. Bom, esse passo para chegar numa Olimpíada, do que depende? Tem as confederações, tem as federações estaduais, tem as confederações nacionais, que nós já temos aqui no Brasil, e as confederações mundiais. Então, o nosso presidente hoje, o Olé, ele é italiano, né? Então, na Itália, tem a Confederação Mundial. Já foi feito o projeto, né, para o Comitê Olímpico. Já está lá uns 2, 3 anos. Como demais esportes estão aguardando, né? Tipo, que veio nos últimos anos, agora veio o skate, veio alguns outros esportes, né? Então, é o tempo ao tempo. Então, assim, quando for televisionado um esporte, uma modalidade do kettlebell esporte, e for televisionado uma prova de kettlebell esporte, e a pessoa ficar ali olhando 10 minutos, aqueles 8 atletas fazendo o maior número de repetições com 24, com 32 quilos, eu creio que vai ser muito impactante, porque vai trazer uma dimensão diferente do atleta e da modalidade. Porque pega tudo isso do interesse, né, televisivo, né, visual, por acompanhar isso também, claro, é todo um contexto. Recorde, o teu qual é? 408, agora foi no Sul-Americano. 408 repetições. Isso, o recorde mundial é 465, se eu não me engano. E esse ano nós vamos tentar buscar isso, lá na Hungria. Perto de um pouco mais de 50 repetições a menos. Isso, o recorde mundial, então, já foi feito por um atleta que está, eu digo, mais de 10 anos já treinando. E eu estou há 3 anos. Então nós temos o próximo. Esse ano nós vamos tentar ir lá na Hungria fazer essa marca.
Se não der, tranquilo, mas acima das 400 nós estamos. Foi feito agora no Sul-Americano, né? Então, ali eu fiquei em segundo lugar, entre 8 atletas, nessa prova. Aí fui selecionado lá para ir para a Hungria, né? Então, a cada ano a gente tá tentando melhorar, evoluindo, treino a treino, dia a dia, né? Rotina a rotina, né? Sem falhar um dia após o outro. Tem que ter isso. Persistência, tem que ter a disciplina, seguir a rotina, porque é que nem eu digo, a melhor atividade física é aquela que tu não deixou de fazer. Existe a melhor, aquela que tu gosta, aquela que tu prefere, mas aquela que tu deixou de fazer, aquela tu perdeu. Então aquela é todo dia. A melhor atividade física é aquela todo dia, aquela que tu faz sem faltar, com disciplina, que realmente tu fez. E dentro do Carabel Esporte eu vejo isso. E até agora, dia 1º, dia 2 de abril, vai ter um evento aqui na G7 Cross Training, que é o primeiro campeonato sul brasileiro de Carabel Esporte. Então, em Juí, a nossa sociedade regional, vai poder visualizar lá no sábado, o dia inteiro, e no domingo até o meio-dia. Vai ter uma média de 8 a 10 atletas da seleção brasileira e mais atletas regionais. Da região sul nossa, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vamos estar lá em 50 atletas demonstrando, fazendo as provas individual em cima das plataformas. Ah, que bacana, no G7 Cross Training, que fica no Assis Brasil. Isso. Alberto Schmidt, 117. Alberto Schmidt, 117. Traz para cá, é o primeiro evento? É o primeiro. Vai ter crianças de 8 anos de idade fazendo uma prova de 10 minutos e uma prova de 8 minutos, de meia hora. Quanto pesa? Pesa de 6 a 12 quilos os kettlebell deles. Então eles ficam de 10 minutos a meia hora, a mesma prova dos adultos, só com uma carga inferior. Tu tem aluninho assim aqui? Aqui em Juiz ainda não, mas o projeto tá sendo aí, né, colocado para em breve ser feito. Mas o meu professor lá em Santiago, meu treinador, ele já tem o filho dele, que tem 8 anos, e a filha dele que tem acho que 11, 12 anos, que já estão praticando desde os 6 anos de idade. Me fala dessa tua rotina, então, que não pode falhar. A rotina que não Como é pode... que começa teu dia? Começa às 5 da manhã, com desjejum, né? Já faço meu desjejum, tomo meu café, 5h30 eu já estou pronto. Tem que levantar, né? Às 5 horas da manhã, todo dia, segunda a segunda. Às vezes, sábado, domingo, dá uma regradinha, 7 horas. O dia vai abrir? 6 horas. E 6 horas estou trabalhando, até às 10, das 10 às 11h30 eu treino. À tarde começa às 4 horas a aula, até às 8h30. Alguns dias do aula, que eu tenho os meus professores que me substituem. Aí tem toda a parte da logística do box, da empresa que tem que trabalhar, né? E durante a semana a gente vai trabalhando todas as manhãs, meus treinos de manhã, 1h30 todo dia. Meia hora de kettlebell, meia hora de cardio, meia hora de musculação. Todo dia. Todo dia. E alguns finais de semana, eu tenho uma equipe de corrida muito grande também aqui em Juí, que foi criada pelos meus alunos. Então nós temos ali uma base dos 50, 60 atletas, que nós saímos correr pela região também, que daí faz parte do meu treinamento. E às vezes saímos andar de bike aí 50, 100 km no final de semana, para se divertir um pouco. Ah, daí é diversão. Aí é diversão. Sai com a galera aí para esparecer um pouco a cabeça. Tem uma rotina boa, saudável, né? Então eu vejo sim que eu vou fazer 40 anos em agosto agora, mas eu vejo que esses últimos 2 anos foi a melhor escolha, decisão da minha vida pra mim. Né? Então eu acho que nunca é tarde a gente começar. A atividade física, ela rejuvenesce, tanto de dentro para fora, como externamente, né? Eu vejo que é completo. O que mudou nessa tua vida desses 4 anos para cá? Eu acho que muita maturidade, né? A gente amadurece muito, a gente vive o mais simples possível, as coisas mais simples, valoriza aquilo ali, né? Às vezes andar de bike, comer uma bergamota lá no interior, às vezes tu vai lá como é que é, a gente chama o Galdério lá, chama a gente para fazer um lanche, uma cuca, um salame, todo mundo come junto, as coisas simples da vida, entende? A gente dá muita correria pro dia a dia, né? É trabalhar, é pagar conta, é o dia a dia, é o marketing, é a internet, e tu não para 1 hora do teu dia. 1 hora no final de semana, no sábado, domingo, para fazer alguma coisa. Caminhar com o cachorro, andar de bicicleta, caminhar, correr, ir no mercado que for, caminhar lá no mercado, sem pressa, sem correria. Não tem aquela prioridade de parar. Eu vejo que as pessoas hoje não têm a prioridade de parar. E a pandemia passou e eu vejo que as pessoas, algumas colheram frutos bons, mas a maioria tá na mesma vibe. Mais no 12 do que botar o pé no freio, né? E isso é déficit sem atividade física. Hoje a gente vê que 90% das pessoas estão obesas. Sedentarismo. Porque é prioridade para trabalhar, prioridade para pegar dinheiro, prioridade para muitas coisas. E para atividade física, para a rotina, acontece uma coisa, a primeira coisa que tira é a atividade física. Por que hoje tem farmácia em todas as esquinas? Porque eu, às vezes, me coloco, a gente precisa de remédio.
Quanto mais atividade física tu fizer, menos remédio tu vai precisar. Quanto mais farmácia tiver, mais pessoas doentes estão tendo. Então eu vejo como educador físico desta forma. E quem está ganhando? A farmácia. Então às vezes tu prefere gastar 400, 500, 800, 1.000, 2.000 num remédio, 150 por mês no remédio, do que pagar uma matrícula, uma mensalidade, numa academia 3 vezes por semana. E lá tu vai fazer uma parte social, educativa, se divertir, ter uma rotina, parar, não mexer no celular 1 hora e sair dali feliz, suado, cansado, endorfina liberada, metabolismo ativado, imunidade defendida. Então é muita coisa. Só que as pessoas buscam quando às vezes está no limite, quando o médico, como eu te falei antes, vai no médico, tu tem que buscar atividade física. Isso. Daí ele vai, 2, 3 meses, para, não é o que eu quero. Ele vai para outra coisa, não é o que eu quero. Não é o que tu quer, é o que tu precisa. As pessoas têm que entender isso, né? E tudo é um processo, a gente tem que respeitar o processo. As pessoas não entendem, a gente já nasceu caminhando, nasceu correndo, nasceu já andando de bike, não. 1 semana, 2 semanas, 1 mês, até nascer os 9 meses. Depois, 1 ano e 2 meses, começou a caminhar. E a vida nossa é assim. Sim. Rodrigo, falou já de rotina, de alimentar, de todos os cuidados nutricionais, os cuidados com lesão. Eu há pouco brinquei, né? Tem coluna, né? O que é que dói no fim do dia, ou já doeu e não dói mais? Eu creio que sem dor não há processo, né? No geral, falando no geral. Sim, sinal que a gente está vivo, né? Sem dor não há processo. Em qualquer área da nossa vida vai ter dor. Tu vai ter dor durante o dia por não ter resolvido uma situação. Tu vai ter dor no dia por, de repente, ter uma perda, alguma coisa. Tu vai ter dor no dia por, de repente, não ter fechado um negócio. Tu vai ter dor ou vai estar suportando uma dor de um processo que tu não conseguiu administrar naquele dia. Isso é o geral, né? E em atividade física, a dor, ela existe. Ela tem que acontecer. Ela tem que quebrar a molécula, tem que quebrar a célula, ela tem que ocorrer o processo de susto no nosso organismo, tanto na parte inferior do nosso corpo como superior, mas com sabedoria, né? Dentro daquilo que tu vai fazer. Dentro da atividade física, no geral, qualquer atividade física, existem as dores, né? Dores que acontecem durante o período do treino e passam. E dentro da rotina da modalidade esportiva de rendimento, ela é uma convivência. É diferente, né? E ela existe o tratamento. A parte de fisioterapia entra, a parte massoterapeuta, quiropraxista, tem que ter toda semana. Eu faço a cada 15 dias quiropraxia, que é estralar, botar tudo no lugar, alinhadinho, para não ter problema na parte de vértebras. Parte de fisioterapia, que daí é a parte entre pilates, né, dos choques de fibras musculares para soltar. A parte de massoterapia, que é passar as dores, soltar os pontos de gatilho. Eu tô com dor no ciático, eu tô com dor no pé. É normal quem não faz atividade física. Já tem uma dor, não trata. Futuramente vai estar caminhando, né? Então, dentro da atividade física de alto rendimento é necessário mais ainda. Certo. Falou há pouco sobre pós-pandemia. Tu tinha, como dono de uma academia, expectativa de que a procura seria maior, depois desse chacoalhão que a gente levou aí, de 2 anos fechado em casa, e necessidade de buscar uma atividade física, ou de olhar o mundo de forma diferente. Tu tinha essa expectativa e ela não se confirma, é isso também? Não, eu creio que se confirma. Hoje a atividade física, ela está muito alta, as pessoas estão procurando muito. No meu caso, a minha empresa também, percebe-se isso porque as pessoas estão conscientizando que tem que fazer atividade física. É que nem um climatizador hoje. Às vezes, tu não consegue dormir sem um climatizador, é uma necessidade. Carro hoje, se tu andar em Juí ou região, todo mundo quase tem a oportunidade de comprar um carro ou uma moto. É uma necessidade. A atividade física está sendo uma necessidade. Ela está sendo uma necessidade. Então eu vejo sim que as pessoas elas estão conscientes e elas têm que entender que a atividade física vai salvar a vida dela hoje e futuramente mais ainda. Mas a grande questão que eu volto é amanhã, a partir das 10 horas, lockdown. O que você faria? O que nós faríamos? As pessoas não têm essa parada. E eu não vivo por lockdown, eu não vivo por paradas, você entende? Mas a atividade física está enlaçada nisso. Tu entende?
E nós estamos na mão hoje, eu creio assim, de nós mesmos. O pior inimigo é nós mesmos. Eu comecei a ler aquele livro, Arte da Guerra, e ele fala sobre isso. O pior inimigo não é, de repente, o teu adversário, que nem eu lá na plataforma, que nem eu ano passado fui a Portugal, tinha um alemão, tinha um espanhol, tinha um ucraniano, um polonês e eu. Se eles treinaram melhor que eu, eles são melhor. Senão vai ser eu. E no nosso dia é a mesma coisa. Então nós temos que estar preparados para nós vencer nós mesmos em todas as nossas áreas. Dentro da atividade física e para um lockdown parado. O que eu faria? No geral. Então eu penso hoje muito nisso. Viver hoje como se fosse o último dia da melhor maneira possível. Botar na minha agenda o que eu tenho que fazer e tentar resolver aquilo da melhor maneira possível. Não deu, paciência, amanhã eu resolvo. Mas entender que amanhã pode ser tarde. Deixa eu te perguntar também sobre a importância de ter se qualificado, feito um curso aqui, né, que é um curso diferente, Educação Física na Unijuí. Já trouxe aqui o professor, trouxe o Carlan aqui, sei de outros que assistem aqui o programa, o valor, o que é que mexeu contigo ter feito Educação Física na Unijuí? Eu creio que eu hoje sendo atleta da seleção brasileira, que nem eu estava no último mundial lá, 300 atletas, 25 países, nós fomos a terceira melhor seleção, se concretiza no aprendizado que eu tive na Unijuí. Porque o Carlan, o professor Paulo Pfeiffer, todos ali foram, né, foram mentores meus, né. Tudo eles falavam exatamente sobre isso, que estava nas nossas mãos, educar, ensinar, aprender e aprender sempre. Nós vamos aprender até, né, nós sair dessa terra aqui para outro lugar melhor. Então eu vejo como educador físico, professor de educação física, como atleta, gestor de uma empresa, que a atividade física, ela é muito necessária nos dias atuais. E dentro da área social, que eu digo assim, para as pessoas verem onde elas se encaixam, é muito importante. É muito importante. Então, assim, a Unijuí hoje, ela, nos últimos anos e hoje, eu vejo que ela é uma base dentro da educação física. É uma base para quem quer ser educador físico. E cada vez está tendo mais pessoas, né, em diversas áreas específicas da atividade física, modalidades esportivas, recreativas, e está precisando do profissional. Então, a minha qualificação na Unijuí, ela me capacitou para dar esse salto nas demais qualificações que eu fiz, para chegar onde eu cheguei hoje, né? Aí vai dar 2014, 8, 9, 10 anos, né, de formação, qualificação nas minhas áreas, buscando, né? Então, assim, hoje se eu fosse dar uma entrevista, algo na Unijuí, agregaria o curso de educação física. Toda essa minha caminhada, entende? Porque eu tentei vencer a mim mesmo, né? Cada dia a gente tenta vencer nós mesmos, para que tudo aquilo que a gente estudou, aprendeu, a gente gere frutos. A gente está trabalhando com pessoas, né? Com pessoas com várias restrições, problemas psicológicos, que chegam ali buscando a atividade física como um alívio de dor. E a gente vai trabalhar o humor dela, trabalhar o cognitivo dela, o atitudinal dela, o social dela, depois o recreativo dela, no mesmo espaço, né? E a gente vai trabalhar o educacional, ela fazer o movimento e trazer o benefício para ela. E ela vai falar para outra pessoa. E ela vai falar para outra. E vai falar para ele, vai agregando, né? Então hoje o profissional de educação física, a pessoa vai nele. Pode ter até o nome de uma empresa, pode ter até o nome de um lugar lindo, maravilhoso, com toda uma estrutura, mas a pessoa hoje ela quer aquele profissional. Então hoje todas as áreas são bem-vindas, mas aquele profissional ele tem que se puxar, ele tem que ser o melhor naquele espaço para que a pessoa possa ser beneficiada e ter um resultado. E eu vejo que a educação física, a Unijuí, não porque eu estudei ali, mas defendendo o que eu aprendi ali, eu creio que é uma base muito forte para quem deseja ser um educador físico. De um modo geral, vai especificar, é claro, mas o aluno, a pessoa que se apresenta na academia, ela vem lá, claro, para melhorar seu condicionamento físico, vai lá porque o médico, né, orientou, mas vai também porque a dor está na alma, isso chega para ti, Rodrigo. Chega muito, né? Às vezes a pessoa chega, a gente sente, né? O professor, ele já, com o tempo, sente a necessidade do aluno e a gente acolhe. Colhe, abraça, traz para a realidade dele. Eu sou muito trazer para a realidade que ele se encontra.
E a realidade do confronto. Tu quer conviver, viver ou sobreviver? Né? Os 3 Cs, né? Começar, construir e no final você concretizar aquilo ali. É diferente, né? Eu faço a provocação. E eu digo, converso, puxo pra mim e com o tempo digo, ó, vai ser lento o processo. Tem que ser realista. A gente não pode prometer algo que ele espera ou se espelha em outra pessoa. Cada indivíduo é um indivíduo. Mas ele vai estar dentro do coletivo, fazendo a parte dele. Então eu vejo que o educador físico, hoje a atividade física é isso. É você mostrar a realidade para o aluno, ele vai se tornar, na verdade, um paciente teu, né? Eu vejo muito isso, né? E eu tenho alunos lá de 15 anos a 65 anos. Então, são conexões diferentes que a gente tem que trabalhar todo dia. E a gente lidar com pessoas não é difícil nem impossível. Mas tem que ser bem planejado, estruturado para que tu consiga suprir a necessidade dele. E ele vê que tu está se capacitando e está dando o teu melhor para ele. Da forma como tu te expressa aqui, é um cara realizado profissionalmente. Eu creio, exatamente. Esse ano agora na Hungria, eu não iria no sentido assim, porque o custo-benefício é muito alto, né? É em euros lá, né? Então, tipo, hoje nós temos no real no Brasil. Vamos dizer assim, é a real no Brasil, lá na Europa, em alguns países, é euro. É 6 vezes mais, né, o custo-benefício. É uma parte que tu tem que bancar. Exato, eu tenho alguns patrocinadores, graças a Deus estão me patrocinando sempre, mas aí tive uma surpresa, aí foi em novembro, dezembro aí, que daí teve um patrocinador muito forte aqui na cidade que, né, vai Fica à vontade, pode citar. vai custear a minha viagem, que no caso é a Prefeitura Municipal de Ijuí, né? Então, assim, eles vão... É dentro daquele projeto O Noel, né, que é o secretário aqui da Cultura, Esporte, Lazer, Turismo do Ijuí, né? Tá correndo com alguns patrocinadores que vão ajudar ele a custear toda a minha viagem lá, né? Parte da minha viagem para a Hungria, né? Pelo trabalho que eu estava fazendo antes, né? Então, foi feita uma reunião e alguns patrocinadores, né, que são, assim, ocultos, não querem se mostrar, vão passar esse valor para o Noel e ele vai administrar esse valor para mim lá para a Hungria, representar a nossa cidade, nossa região, nosso estado e permanecer nesse processo, entende? Porque é um valor muito alto, né? Ainda não é um esporte olímpico, né? Então nós, como atleta Carabel Esporte, desde o uniforme, desde a alimentação, dos translados das cidades para Porto Alegre, passagem aéreas e de volta, alimentação, hotel, né? Vira num valor muito alto, porque é transformado em euro, né? Tu não pode pensar em real, né? E a hora que virar um esporte olímpico, eu creio que vai ter o Comitê Olímpico, que daí vem a verba, né? Para isso. E também tem agora, então, assim, vários projetos da Prefeitura que vão nos beneficiar como atleta. E a gente está aí esperando. Por falar em estar esperando, eventos como esse, do dia 2 de abril, eles têm também a ideia, o caráter de popularizar ou, né, disseminar essa atividade aqui, esse esporte aqui, o que mais se pode fazer? Na verdade, é o que meu treinador fala, é valorizar onde é os centros do Carabel Esporte. Porto Alegre, Ijuí, Santo Ângelo, Santiago, São Luís. São esses? São os centros do nosso estado. O mapa do nosso estado é isso. E cada ano é feito em um lugar. Ano passado foi em Santiago, retrasado Santo Ângelo, ano passado em Santiago e Porto Alegre, e agora em Ijuí. E final do ano volta em Santiago. Para quê? Para fundamentar para as pessoas, a comunidade ver nossa região, nosso estado ver que Ijuí tem 3 atletas, que eles podem ir lá presencialmente ver os atletas. Daqui 2 meses nós vamos para o Mundial, eu no caso vou ir, vai ver o atleta disputando lá, vai ver os outros atletas vindo, vai fundamentar, vai socializar aquele ambiente que já é meu lá, do cross-training, as pessoas vão lá ver, vai ter sorteio de brindes, vai ter muita programação legal no sábado, domingo, muitos patrocinadores já nos ajudaram, estão nos ajudando para que o evento aconteça. Nada tu faz sozinho, né? Então, vejo assim que é uma modalidade esportiva, como as demais, existe, e depende do profissional de educação física, depende de quem está à frente de puxar, né, o nome do que ele está defendendo, né? Bom, isso vai começar no sábado, Dia 1º. Primeiro. 10 da manhã, 5 da tarde, e no domingo até o meio-dia. Continua. Vai ser aberto. Aberto ao público lá, fumaceira pegando, vai ser bonito. Bom, quem é teu principal adversário aqui no estado? Quem está próximo? Assim, Dentro do Carabel.
do teu recorde. Dentro do Querobel Esporte, na verdade, não temos adversário, nós não falamos. O pior adversário é o Querobel. É você vencer ele. Você volta com esse assunto, né? Não é o outro. Não é o outro, é você. É o Querobel Esporte, é você aguentar os 30 minutos, o maior número de repetição. Se você fez o treino durante o ano, você fez a planilha, fez a periodização, acordou às 5 da manhã, se alimentou, foi naquilo, fez a físio, foi na massoterapia, dormiu bem, andou de bike, fez a musculação, fez o cross-training, descansou nas férias, fez certinho os treinos, melhorou, ajustou, subiu na plataforma, vai dar o resultado. É que nem um jogador de futebol. Por que o Ronaldinho Gaúcho, por que o Messi, por que o Cristiano Ronaldo são os melhores? Porque depois, antes ou depois de cada treino, eles ficam treinando. Eles ficam treinando. Por que o cara não erra um chute? Porque o cara é um fenômeno. Por que o fulano é o melhor jogador de basquete? Por que o Ayrton Senna era o melhor? Várias e várias vezes repetindo a mesma coisa. Se torna automático. Pode chegar no dia errado, pode, porque cada dia é um dia, né? Mas dentro do Querobel Esporte, e eu creio que para a vida também, a repetição se torna excelência. E o maior adversário é a rotina. Outra frase de efeito aí, frase importante. Rodrigo, eu fiquei com uma curiosidade. Tem um tempo de descanso nesses 30 minutos ou fica repetindo numa prova? Essa prova, no caso, é chamada walk, né? A de 30 minutos. É a prova walk. Digamos, quando tem a abertura de um evento mundial, ou regional, ou estadual, era a abertura do evento na sexta, e as provas são no sábado e domingo. Sim. Sempre a prova menor de 10 minutos é no sábado. Certo. De tarde, tu vai fazer a outra no outro dia de manhã só. Então tem um período de 12 horas, 15 horas, para tu descansar, para no outro dia tu fazer a prova na meia hora. Sim, mas essa, dentro dos 30 minutos, tu fica fazendo a repetição ininterruptamente. Direto, sem intervalo. 30 minutos trocando. Não alcança os 400. Alguns alcançam, alguns desistem. Para a prova, terminou a prova, soltou o peso no chão, parou a prova. Da tua estratégia não tem parar. Não tem parar, não tem tomar água. Tu pode tomar água, só não pode soltar o peso no chão, né? Então, assim, tem as regras que tu pode usufruir delas. Mas eu tento ficar os 30 minutos sem desfocar em nada. Eu olhar pro relógio, eu e o relógio, eu e o peso, eu e o relógio. Já treino dessa forma, quando chegar no dia dá certo, né? Era uma curiosidade, mas então tem diferentes estratégias. Cada um tem uma. Tem uma sequência no movimento ali para... Vou fazendo as trocas de braço em braço e vou a meia hora. E o adversário é você subir na plataforma, vencer o Querobel. Vencer a meia hora, vencer os 10 minutos, vencer os 2 pesos. Esse é o teu adversário. Depois que todos saem dali, todo mundo se abraça, cada um conseguiu o seu resultado e seguimos. Rodrigo Jair Machado, muito obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado. Quase deu vontade de fazer jogo de braço. Mas daí é com o Tiagão aqui, nosso especialista. Obrigado por ter vindo. Obrigado. A gente segue em contato para ver o quanto o ano ainda promete. Promete. No esporte e também como exercício. Isso, exatamente. Aprendi. Eu creio que a atividade física, ela salva vidas. Só depende de nós escolher o que nós queremos para nós. E nós temos múltiplas escolhas. Fora o Querobel Esporte, nós temos muita coisa. Só depende da gente achar vencer o nosso maior adversário, que é nós mesmos. Dizer o que ainda, depois desse recado final, agradecer o acompanhamento de vocês, falar que se alguém se interessar pode curtir, pode compartilhar, também se inscrever no canal, aí toda quinta-feira recebe a nova entrevista. Nosso destaque aqui, logo em Olimpíada, Rodrigo Jair Machado, o Querobel Esporte como exercício aqui, o proprietário da G7 Cross Training conosco. Cuidem-se bem, até a próxima.